Olá, boa noite a todos, daqui Nuno Andrade para mais um vídeo. Tu és uma pessoa que tens dificuldade em mudar hábitos, se calhar queres parar de fumar, se calhar queres emagrecer e mudar aquilo que comes, se calhar tens vontade de fazer desporto, mas há sempre alguma coisa que te faz não ir. Seja este ou alguma outra mudança de hábito, existe sempre alguma dificuldade. Se te interessas por este tema, fica atento até ao final do vídeo, pois eu hoje vou falar um bocadinho do ciclo dos hábitos e qual é que é a regra de ouro para mudar qualquer hábito. Ora, boa noite a todos. Deixa-me só aqui experimentar uma coisa. Tá bom. Hello, Ramon! Congratulations on your new rank! Nice to see you! Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Espero que tenham tido um fim de semana ótimo, fantástico e maravilhoso, cheio de chuva. Ainda hoje passou o dia todo a chover, está ótimo, lavou o carro, regou as plantas, teve um dia fantástico. Eu ando a ler um livro, onde é que ele está? Está aqui. Que eu comprei, eu na altura falei dele, comecei a lê-lo no avião quando estive na Holanda, que é O Poder de Mudar Hábitos, porque é que nós fazemos o que fazemos na vida e nos negócios, de Charles Duhigg, e tenho estado a lê-lo, e agora cheguei a uma parte em que explica o ciclo, como é que se forma qualquer hábito, como é que nós podemos mexer. Já uma vez pensaste porque é que é tão difícil mudar hábitos? Nós às vezes até pensamos positivo e queremos fazer, mas depois acontece alguma coisa que nos faz ficar na mesma, preguiçosos, não fazemos aquilo que nos propusemos. Alguma vez pensaste nisto? Pronto, isto tem a ver com um ciclo, e a dificuldade de mudar os hábitos tem a ver com várias razões, mas existe uma regra de ouro que, se nós mexermos numa dessas partes do ciclo, que é aí que nós temos que mexer exatamente para conseguirmos mudar os hábitos. É uma regra de ouro. E a maior parte das pessoas focam-se ou numa das outras duas, que faz parte deste ciclo de mudança de hábitos. Então eu vou falar um bocadinho sobre isso. Eu sei que é extremamente difícil mudar hábitos. Eu vejo por mim, eu quero mudar muitos, já mudei alguns, e há sempre uma dificuldade, me parece que há uma resistência que nos faz voltar aos hábitos antigos, e eu vou falar um bocadinho sobre isso, para que te possa ajudar a ti, neste momento da tua vida, que estás a tentar fazer algum tipo de mudança, para que seja mais fácil tu conseguires fazer. Olá Glória, boa noite, beijinhos. Olá Elsa Rodrigues, boa noite. Mira Souza, beijinhos, boa noite. Minel, Nada César, beijinhos para todas. Olá Raquel Lourenço, espero que estejas melhor. Olá Josélia, beijinhos. Olá Rosário Santos, boa noite, beijinhos. Raquel Lourenço, ai. Está-te a faltar o ingrediente principal, que é o que toda a gente se esquece. Que é o que nós temos que ingerir, principalmente em grandes quantidades, primeiro para não ficar doente, mas quando estamos doentes ainda precisamos mais. E a maior parte das pessoas não faz o suficiente e depois demora muito tempo para recuperar uma simples gripe. Está bem, Raquel? Já te mandei uma mensagem, peço desculpa não ter mandado mais cedo, mas ainda te vou dizer o que é. Não é o tema de hoje. Olá, Rosalina Rodrigues e Catarina Gal. Olá, beijinhos. Gostei de ver-te, muito tempo que não te vejo. Então vamos lá. Por que razão é que tu fazes o que fazes? Por que razão é que tu acordas de manhã? Se calhar nunca reparaste nisto, mas tu acordas de manhã e há sempre... geralmente, se tu começares a ter atenção, há de reparar que o primeiro pé que pôs no chão é sempre o mesmo. Quando tu vais lavar os dentes, tu há de reparar que quando começas a lavar os dentes, começas sempre pelo mesmo lado, etc. Isto foram hábitos que tu criaste há bastante tempo. Tá? Neste livro fala de alguns estudos científicos que foram feitos com pessoas e com ratos, em pessoas com falhas de memória. Eles contam a história de um senhor chamado Eugene que
que apanhou, como é que se chama aquilo, agora está-me a falhar o nome, apanhou um vírus que lhe destruiu uma parte do cérebro responsável pela memória a curto prazo. Ou seja, ele, esse senhor, o Eugene, imagina que o conhecias agora, daqui a 10 segundos ele estava-se a apresentar outra vez. Olá, como estás? Eu sou o Eugene, quem és tu? Tá? A memória a curto prazo era muito curta. Tá? E os cientistas fizeram uma série de experiências e eles conseguiram provar que mesmo sem memória é possível mudar os hábitos. Que eles conseguiram fazê-lo com este senhor. Com este e com outros. Estou só a dar o exemplo deste. Tá? Isto foi provado também em termos de scans do cérebro, de atividade cerebral que existia antes, e depois eles davam sugestões para o Eugene fazer determinadas coisas e eles analisavam a atividade cerebral e por aí fora. Tá? O Eugene, nas consultas com o médico, ele não conseguia sequer desenhar a casa. Agora pensem bem nisto. Imagina que tu não consegues desenhar a tua casa, mas tu, com o teu instinto, tu consegues, se tiveres vontade de ir à casa de banho, tu descobres a casa de banho, ou se tiveres fome, tu descobres a cozinha e descobres comida. Que era isto que acontecia com ele. Ele não tinha memória a curto prazo, mas existiam hábitos que estavam lá na mesma. Os cientistas analisaram isto tudo com um estudo de conversa e estudo mesmo de ver a atividade cerebral em cada momento. Eu estou a simplificar isto. O livro, alguém passou aí, já vou voltar para trás, alguém perguntou qual é o nome do livro. Isto é um livro que é um bocado maçudo. Tem muita coisa científica. Eu já li outros livros de mudanças de hábitos mais simples de entender. Mas é fácil, ao ler o livro é fácil de entender, tem partes maçudas, mas é fácil de entender que realmente isto é científico e que qualquer um de nós consegue mudar o que quiser. Se a gente aplicar esta regra de ouro que eu vou explicar também. Tá? Eles analisaram uma parte do cérebro que se chama o glândulo basal, que é responsável pela memória e por algumas outras coisas também. Eles puseram microchips. Hoje em dia a tecnologia já permite isso. Até são estudos recentes. Puseram microchips em ratos e fizeram testes para que... Ou seja, eles deram uma sugestão ao rato, abriram-lhe o caminho, observaram o comportamento e depois, passado alguns dias, o rato já tinha adquirido o hábito de ir buscar a recompensa. Que é isso que eu vou agora aqui explicar um bocadinho. Tá? O glândulo basal é uma parte do nosso cérebro que controla estes hábitos, que nada mais nada é que nós criarmos uma rotina e depois a rotina transforma-se num hábito. Tá? O problema maior de nós não conseguirmos alterar hábitos, a dificuldade de alterar hábitos, é que o nosso cérebro está sempre à procura de atalhos. O caminho mais perto para chegar ao prazer. Ou o caminho mais perto para fugir à dor. Tá? O nosso cérebro, o ser humano, funciona desta forma. Tá? Eu tenho vontade de fazer desporto, mas se calhar, ou tu tens vontade de fazer desporto, já andas a pensar nisso há anos, mas não vais porque começas a pensar na dor, ou do que está a chuva, ou porque tens o hábito antigo de não ir. Tá? Há aqui uma série de situações, o teu cérebro está sempre à procura de atalhos para o prazer a curto prazo. Tá? E isso é o que nos faz manter-nos nos maus hábitos ou nos bons. Tem a ver com determinados tipos de coisas. Quer ver se eu consigo abrir aqui o livro na página em que mostra isto. Já abri, mas fugiu, mas era aqui mesmo. Era aqui mesmo. Bem, já lá vou.
voltar aqui atrás, alguém perguntou qual é o nome do livro, mas digo já que não é um livro, não é um livro de leitura muito fácil, daqueles livros. É um livro muito grosso. Isto demora pelo menos umas 10 horas a ler. Pelo menos. Eu leio só um bocadinho todos os dias. Não leio 10 horas seguidas. Olá, Luísa Frescata. Foi a Elsa Rodrigues que perguntou. O nome do livro, não sei se há em português sequer. Eu comprei na Holanda. É um livro que está em inglês. Está bem, Elsa? E chama-se O Poder do Hábito. Se houver em português, deverá estar traduzido da mesma maneira. O Poder do Hábito. Porque é que fazemos o que fazemos na vida e nos negócios? O autor é o... Não sei se vocês conseguem ver as letras de direito. Charles Duhigg. Eu depois posso escrever, está bem, Elsa? Se por acaso souber inglês, eu não sei se isto existe sequer em português, eu não consegui achar. Pelo menos na pesquisa que eu fiz aqui há dias, para procurar o áudio, que eu também gosto, eu prefiro ouvir áudios. Tenho o livro, mas prefiro ouvir o áudio. A Raquel, depende, se um para o lado esquerdo e meto o pé esquerdo, se um para o lado direito, meto o pé direito. Tens a certeza? Pode ser. Pode ser. Olá, Maria Costa, viva! Olá, Minela, as melhoras. Olá, Albina, bem-aja. Maria Fernanda Ventura, olá. Elsa Rodrigues em speed reading. Também há umas técnicas que se pode aprender para ler mais depressa. O speed reading. Algumas técnicas. Eu gosto mais dos áudios porque para já eu posso acelerar um bocadinho mais que a velocidade normal e então acaba-se por receber a mensagem mais depressa. Mas voltando aqui ao... Qual é que é o ciclo do hábito, que é a primeira parte que fala este livro? Tá? É muito simples. Primeiro, existe o que se chama uma sugestão. Numa linguagem mais simples da gente entender, existe um clique. A gente estamos a dormir, acordamos e a gente parece que faz tudo automático. Mas existe um clique. Tem que me levantar para ir trabalhar, por exemplo. Existe um clique. Os cliques, as sugestões acontecem por algum dos nossos sentidos, ou por um ou por mais dos nossos sentidos. O cheiro, o tato, o olfato e por aí fora. Os nossos 5 sentidos. Certo? É onde acontece a sugestão. E nós temos que, se nós entendermos o ciclo e soubermos onde é que devemos mexer, torna-se mais fácil de alterar os hábitos. Existe o clique que nos faz fazer alguma coisa. Depois existe a rotina, aquilo que nós fazemos. E depois existe a recompensa, a sensação de prazer que nós vamos obter por fazer determinada coisa. Tá? A maior parte das pessoas que quer mudar hábitos não consegue porque a chave de ouro para mudar qualquer hábito é nós mexermos na rotina. E podemos aproveitar a mesma sugestão e podemos aproveitar a mesma recompensa. Em algumas situações, noutras é preciso mudar a recompensa. Eu vou dar alguns exemplos só para ser mais fácil de entender. Uma pessoa que fuma, tá? Se tiver aí alguém que fuma e que já pensou milhares de vezes, de certeza absoluta, que era bom parar de fumar, mas nunca consegue. Porquê? Por diversas coisas. Uma delas é porque há uma dependência física também, mas a razão principal tem a ver com as sugestões. A sugestão, a pessoa quer deixar de fumar, mas tem o hábito, por exemplo, de beber café e fumar um cigarro logo a seguir. Sempre que sente o cheiro a café, fica logo com vontade de fumar. Portanto, o hábito de fumar é o hábito, né? Aquela rotina que se criou, e depois a recompensa é a sensação que nós temos quando estamos a fumar, que tu tens quando estás a fumar, tá? Sensação de prazer, de acalmar, seja aquilo que tu achas que dá prazer, é essa sensação a curto prazo. É por isso que tu tens esse hábito. Criaste-o, não interessa onde,
criaste-o e quando tu queres parar de fumar, tu simplesmente não, se tu queres parar de fumar, mas no caso do fumar é preciso mudar a recompensa, tá? A recompensa é uma sensação de prazer. Vai ser uma sensação de prazer na mesma, mas aí tu tens que mudar, tens de ter consciência disto, tens que mudar, tens que arranjar maneira de quando vem a sugestão, que pode ser a mesma, a sugestão de vontade de fumar, tu fazes outra coisa, ou seja, mudas a rotina, que é o mais importante, é mudar a rotina. A sugestão pode ser a mesma, o facto de sentir o cheiro do cigarro, de beber o café e apetece fumar, o fumar a seguir ao sexo, a fumar a seguir à refeição, seja do que for, é uma sugestão que acontece no teu cérebro e que tu podes aproveitar a mesma sugestão, que é mais fácil para mudar o hábito. É só mexer na rotina. A recompensa é uma sensação de prazer que tu também vais ter. Que se tu mudares a rotina, essa sensação de prazer vai ser diferente. Mas vai ser uma sensação de prazer na mesma. Por exemplo, vai ser a sensação de dares 10 passos seguidos e já não ficas cansado. Tá? Que é o que acontece 3 dias depois da pessoa parar de fumar. Por exemplo. Portanto, é preciso identificar... não é preciso mudar na maior parte das situações, mas é preciso identificar quais são as sugestões. No caso do parar de fumar, tem a ver com isso. As pessoas que querem parar de comer determinados tipos de alimentos. Eu vou dar a minha experiência pessoal. Eu quando decidi que queria parar de comer glúten, é um problema muito sério. Eu foquei-me em parar de comer pão. Mas foquei-me no sítio errado. E por isso, no início, eu tive bastante dificuldade. O que eu tinha que me focar era na rotina. E eu foquei-me na sugestão. A gente levanta-se ou a gente vai ao supermercado e passa pelo corredor do pão e sente o cheiro, ou olha para o pão e fica com a sugestão, porque ver, sentir o cheiro, os nossos sentidos, é isso que nos faz ter a tal sugestão. Então, se nós nos focarmos na rotina, é sempre mais fácil mudar o hábito. Este livro também fala, por exemplo, dos alcoólicos anónimos, das pessoas dependentes de drogas, em que existe uma dependência física também. E eles também falam que eles usam este método de mudar a rotina. Eles aproveitam a sugestão, a vontade de fazer aquilo que não se deve, ou que a gente não quer fazer, e fazer com que essa sugestão, o gatilho, o clique, seja uma rotina diferente. Que é aqui que faz toda a diferença. E depois, a recompensa. E isto, no início, nós temos que nos focar para quando vem o clique do fumar, do comer, do tomar drogas, do tomar o comprimido para acalmar, sem estar nervoso, como eu vejo muita gente a fazer, porque acha que precisa, do hábito que criou. Quando nós percebemos isto, quando nós temos a vontade de fazer, porque tivemos uma sugestão qualquer visual, sensorial, seja ela qual for, se nós nos focarmos, se nós tivermos consciência do que é que está a provocar a gente fazer o hábito, nós mudamos a rotina. Aproveitamos a mesma sugestão, o mesmo gatilho para fazer outra coisa. Por isso é que há muitas pessoas que param de fumar e dizem que parar de fumar engorda. Porquê? Porque eles aproveitam aquela coisa do pulso, aquela ansiedade, aquele clique do ir fumar e em vez de fumar comem. É por isso que muita gente para de fumar e engorda. Não são todos, mas muita gente acontece isto, tá? Porque mudaram a rotina para uma rotina que não era muito saudável, que é, em vez de fumar, comer, tá? Uma rotina saudável para quando vem a sugestão para fumar
é fazer exercício. Tá? Queres deixar de fumar? Cada vez que tiveres vontade de fumar, fazes 10 flexões. Por exemplo, eles dão estes exemplos no livro. Tá? E tu mudas o padrão. Tu mantens a mesma sugestão, mantens a mesma recompensa de prazer, porque depois vais-te sentir bem, vai ser diferente, mas vais-te sentir bem em termos de recompensa, e só mudaste a rotina. Mas aproveitas esse gatilho para fazer essa mudança. Tens de ter consciência disto. Seja para deixar de fumar, para deixar de comer açúcar, para deixar de comer aquilo que a gente não quer, tá? Agora, os hábitos antigos ficam sempre cá. Por isso é que nos Alcoólicos Anónimos e nos ex-toxicodependentes se diz que um alcoólico vai ser sempre um alcoólico, uma pessoa que fumou vai ter sempre essa vontade, mas se nós mudarmos a rotina, se aprendermos a fazer isto, no início nós temos que pensar nisso, até isto se tornar um hábito e a gente já não pensa. Fica automatizado, tal e qual como o lavar os dentes do mesmo lado, o levantar da cama, qualquer coisa que a gente faz é um hábito que a gente criou. Tá? Isto é extremamente importante, porque a maior parte das pessoas foca-se noutras coisas. Eu sempre tive problemas com os doces. Não posso ver doces. Marcha tudo. Tá? Quando foi para mudar este hábito, eu mexi na sugestão. Ou seja, eu deixei de comprar, de ter em casa. E se eu não tiver em casa, eu não como. O problema é quando a gente vai ao supermercado e passa pelo corredor dos chocolates, por exemplo, é terrível, porque a gente olha para o chocolate e vem imediatamente a sugestão. Tá? E como eu não criei uma rotina diferente, em vez de comer o chocolate fazer outra coisa, vou ao supermercado e compro uma tableta de chocolate. Se passar lá naquele corredor. Tá? O hábito antigo, ele fica cá sempre. Nós não podemos... os hábitos podem ser ignorados, podem ser mudados ou substituídos. Pronto, mas temos que mexer sempre na rotina. Se tu conseguires identificar o que é que te dá o clique para fazeres aquilo que tu não queres fazer e qual é a recompensa que tu tens, a sensação de prazer que tu tens por fazeres aquilo que tens esse hábito de fazeres, se tu identificares isto e aproveitares a sugestão, o clique, para criares uma rotina diferente que seja uma coisa benéfica, tu no início tens de pensar, mas depois torna-se um hábito. Tal e qual como eles provaram em relação ao rato e a um bocado de chocolate. O rato no início cheirava tudo, batia contra as paredes, cheirava tudo, ia à procura, demorava muito tempo e lá encontrava a recompensa. E foi assim durante uns dias. Até que, passado alguns dias, eles repararam que o rato já não ia contra as paredes, já não cheirava nada, ia direito à recompensa. Tá? Direitinho à recompensa. Que é o nosso cérebro à procura do atalho. A gente criou o hábito, em vez de andar aqui a cheirar e ir contra as paredes, vou direitinho ao bocado de chocolate. Tá? Foram várias experiências científicas que foram feitas com pessoas, com ratos. Isto é científico. A chave de ouro para mudar qualquer hábito é mudar a rotina. Não é necessário mexer nem na sugestão, nem na recompensa. A recompensa é uma sensação de prazer. A sugestão é o clique que dá para a gente fazer o fumar, para a gente comer o que não deve, para a gente comer seja o que for que a gente queira mudar. É só aproveitar a mesma sugestão e mudar a rotina. No início pensas nisto, vais fazendo, cada vez se torna mais fácil, até que se torna um hábito. Tá? Quando nós saímos da rotina, há uma tendência natural para voltar para o hábito antigo. E se nós tivermos consciência disto, é voltar a fazer o mesmo. Mas depois é mais fácil, se a gente nunca deixar de perceber isto e de fazer isto, a gente nunca volta ao hábito antigo. Tá? Eu hoje acordei, e hoje era o dia que eu tinha na minha agenda, tinha que ir fazer desporto. Mas não estava com vontade, estava o tempo chuvoso, aquele instinto de antigamente
vou mas é ficar na cama mais 3 horas e dormir mais um bocadinho, o hábito de antigamente. Então, eu aproveitei o impulso, eu percebi-me que estava a dar uma desculpa para mim próprio, aproveitei o clique e pensei na recompensa. A recompensa é eu ter mais saúde, umas costas mais fortes, menos dores, e eu fui fazer o exercício na mesma. Tá? Porquê é que isto acontece? Porque eu no fim de semana não fiz. Porque senão é mais fácil fazer um bocadinho de desporto todos os dias do que fazer só uma vez por semana. É muito mais fácil. Porque a gente cria uma rotina diária. Se for todos os dias, segunda a domingo, se for todos os dias, esta rotina torna-se muito mais fácil. Mas como eu não faço todos os dias, ou faço dia sim, dia não, às vezes 3 dias seguidos, pronto, vou gerindo à minha maneira. Quanto mais tempo a gente está sem fazer, há uma tendência para voltar ao hábito antigo. Se nós tivermos consciência disto, torna-se sempre mais fácil. Mas é sempre mais difícil. Eu sei que é mais fácil. Se eu fizer um bocadinho todos os dias, é muito mais fácil do que eu fazer só 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana. Porque no dia que não faço, no dia a seguir, quando vou para fazer, pode vir aquela coisa de antigamente, a preguiça. A gente pensa que está frio, pensa qualquer coisa, dá uma desculpa na nossa cabeça para voltar ao hábito antigo que nunca desaparece. O hábito antigo nunca desaparece. O que a gente está a fazer é, neste caso, substituir a rotina. E então transformamos o hábito e conseguimos fazer isto para qualquer coisa que nós quisermos. Tá? E este era o tema para hoje. Espero ter ajudado alguém. Estas coisas científicas, a maior parte das pessoas... eu lido com pessoas todos os dias. A maior parte das pessoas acha que nasceu sem jeito para fazer determinado tipo de coisas. E não consegue perceber que tudo são hábitos. Hábitos que começam pela nossa maneira de pensar. E quando nós tomamos consciência de como é que as coisas funcionam no nosso cérebro, quando a gente toma consciência disto que eu acabei de explicar, torna-se mais fácil da gente perceber é assim, desta maneira que funciona o hábito. Então, se é assim que eles dizem, os cientistas, por que não experimentar? Tá? Às vezes pode haver alguma dificuldade para algum de vocês em identificar o que é que vos está a fazer continuar com o mesmo mau hábito, né? Por exemplo, mas eu também posso ajudar nisso. Deixa eu aqui voltar atrás, ver se está aqui mais alguma pergunta ou comentário. És um maroto, diz lá qual é o ingrediente. Oh Raquel, o ingrediente é água. Está bem? E tu agora vais-me dizer que bebes muita. Eu já sei que é assim com todas as pessoas. Mas não é muita. Garanto que não é. Margarida, Alcília, Maria Carlos. Hello Mário, Grieforst. My friend from Netherlands. Nice to see you. Olá Maria César. Boa noite, sou a tia da Nanda Suíça, venho dar as notícias da minha saúde. Vim dar as notícias da minha saúde desde que comecei a tomar o suplemento. Não foi só o suplemento, está bem? Foi mais água, mais uma série de coisas que eu lhe ensinei. Sinto que está a ajudar muito. Claro que não pode ser tão rápido quanto desejo, mas sinto-me muito melhor. Ótimo, Maria César, obrigado pela partilha, fico muito feliz por estar melhor. É sempre um conjunto de coisas, a nossa saúde tem a ver com o equilíbrio. Obrigado pela partilha. E depois partilhe comigo por mensagem, está bem? Com mais detalhes. O que é que está a sentir de diferente, está bem? Muito obrigado. Deixar de comer não engorda, não. Já te disseram? São as pessoas que deixam de comer, que dizem que deixam de comer. É isso mesmo, Maria César. A mudança de hábitos tem que ser... Opa, não paras de chorar. É preciso chorar. Já te disse, é água. Portanto, obrigado a todos. Espero que tenham gostado. Se tu és uma pessoa que podes ter dificuldade em identificar qual é o clique, ou até mesmo qual é a recompensa de alguma coisa que tu queres mudar na tua vida, eu posso te ajudar, tá? Eu comecei a ler o livro e comecei-me a perceber de alguns hábitos que eu já mudei. E eu comecei-me a perceber que eu fiz por instinto. E na realidade, em algumas coisas, eu fiz exatamente, mudei a rotina. Mas foi por instinto, eu não sabia isto. Tá? Foi uma coisa instintiva. Eu tenho alguma facilidade em identificar qual é o clique
que te pode estar a dar para tu fazeres determinado tipo de hábito e qual é a recompensa, e até sugerir uma rotina para que tu aproveites isso que já tens e posso-te sugerir uma rotina. Se precisares de ajuda, se tiveres um hábito apenas, não é preciso mudar 10 hábitos de uma vez, começa-se por um, às vezes mudar um hábito-chave muda depois muda todos os outros, como também fala neste livro. Portanto, se tiveres alguma dificuldade em relação a isso, se quiseres, mandas-me uma mensagem privada, falamos um bocadinho, dizes-me qual é o hábito que queres mudar, e eu tento perceber qual é o clique que te dá para tu teres esse hábito, a recompensa que tu tens, e posso sugerir uma rotina diferente para tu aproveitares isso que já tens e mudares o hábito em poucos dias ou semanas. Tá? Obrigado, Catarina. Beijinhos. Espero que tenham gostado. Se alguém quiser, manda-me uma mensagem em privado que eu terei todo o gosto. Muito obrigado a todos por terem dado presentes. Obrigado pelos corações. Um obrigado especial a quem clicou no botão partilhar. As pessoas precisam de ouvir este tipo de coisas que não passam na televisão, infelizmente. São coisinhas às vezes simples que, se nós tivermos consciência, podem fazer uma grande diferença em nós. Portanto, um bem-aja especial a quem clicou no botão partilhar, e ainda estás a tempo, podes clicar agora. Beijinhos e abraços. Eu volto amanhã às 21h30 para mais um vídeo, mais um tema. 21h30, hora de Portugal continental. Um bem-aja a todos e tchau, tchau. Até amanhã.